Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pode ser novidade no Brasil, mas nos Estados Unidos já vem sendo bastante abordado, que é a erradicação de Mycoplasma e pneumonia, que é um dos patógenos mais importantes aí do complexo de doenças respiratórias de suínos. E primeiro, para a gente começar, eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Gostaria de agradecer o professor Fábio Vanucci, da Universidade de Minnesota, que ele vai compartilhar com a gente um pouco da experiência lá dos Estados Unidos, nos programas de erradicação. Então, Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Oi, Marina. Oi, pessoal, internautas ou quem está assistindo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. E também o professor Luiz Guilherme de Oliveira, da Unesp de Jaboticabal, que vai nos ajudar a entender aí a viabilidade, os caminhos possíveis para aplicar essas estratégias aqui no Brasil. Professor, muito obrigada. Seja bem-vindo. Ok, obrigado, Marina. Obrigado aí pela oportunidade, agradeço a 333. Um prazer, uma alegria imensa aí estar com vocês, estar com o professor Fábio, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa aí. Muito obrigado, viu? Com certeza, nós que agradecemos sempre, viu? Para a gente conversar, né? Apesar de ser o micoplasma ser um desafio antigo, tem sempre novas estratégias, né, e experiências que vem mostrando resultados animadores, né, nos Estados Unidos. E a gente abriu uma caixinha de perguntas para que os nossos seguidores pudessem interagir, tirar um pouco também as dúvidas sobre o tema. E a maioria das dúvidas envolve, especialmente, assim, necessidade de despovoamento, custos, né, o tempo de implementação dos protocolos. Então, eu separei algumas perguntas que eu acho que são interessantes para a gente discutir aqui hoje. E eu vou começar, professor Luiz Guilherme, vou direcionar para você essa primeira pergunta. Um seguidor perguntou assim: com tantas vacinas disponíveis para controle da doença, por que erradicar? Então, acho que vale a gente, né, comentar sobre o impacto do micoplasma nos rebanhos, o desempenho e tudo mais. Olha, excelente pergunta, né? Eu acho que é uma linha de raciocínio interessante, né, de quem, né, elaborou esse questionamento, porque sim, nós temos aí uma gama grande de vacinas, né? Os protocolos vacinais são protocolos interessantes, dão resultado, mas vale lembrar que a vacina ela é uma ferramenta, mas ela é insuficiente para o controle, né, da infecção do micoplasma. Ela é uma ferramenta fundamental, né, é um pilar, né, que ela não pode ser dispensada de jeito nenhum, a não ser em granjas livres, né? Então, em granjas livres a gente não faz uso do protocolo vacinal. Então, o micoplasma, enfim, a pneumonia zoótica, ela tem um prejuízo associado, né? Nós temos uma oportunidade ali de ganhar mais pela ocorrência da enfermidade no plantel. Então, né, visto que nós temos vários outros fatores que interferem na ocorrência dessa enfermidade, ou no agravamento dessa enfermidade, fatores ambientais, né, fatores de manejo, somente ter a vacina não é suficiente. Então, o cenário de erradicar, ou seja, ter um plantel livre, ele vai ter vantagens aí que a gente vai discutir aqui, né, certamente, mas vantagens enormes, enormes. Então, assim, sem dúvida nenhuma, ter a vacina, nós temos vacinas boas no mercado, há oportunidades para as vacinas melhorarem, né? Então a gente tem oportunidade sim, porque as vacinas melhorem, né? Então existe essa oportunidade, mas não tenha dúvida que erradicar são dois caminhos, né? Um caminho de erradicação e um caminho de estabilidade do plantel, né? Então a estabilidade do plantel necessariamente nós temos que usar a vacina, né? Agora o caminho de erradicação, evidentemente a vacina vai sair fora desse cenário aí para o plantel livre. Eu senti assim que há um certo receio com a palavra erradicação, né? Receio de perdas financeiras mesmo, né? No sentido. E aí, aproveitando já esse gancho, para a gente. Vou direcionar uma pergunta para o Fábio agora. Como que começou esse movimento de erradicação de micoplasma nos Estados Unidos? Como é que os produtores receberam, né, essa iniciativa? Então, Marina, sempre houve a discussão com relação à erradicação de micoplasma e projetos isolados, né? Então, assim, eu diria que talvez esse movimento da indústria
de uma forma mais sólida e consistente e de uma forma mais sistemática com relação à execução desses projetos e protocolos de eliminação, talvez tenha começado de uma maneira mais forte há uns 10 anos atrás, por aí, ou até um pouco mais que isso, talvez 15 anos. E começou a partir... O que já se fazia aqui, e se faz ainda, é a erradicação de PIRS, né? Então, assim, existem granjas livres de PIRS e que ainda eram positivas e não havia uma monitoria para avaliar, por exemplo, se ao mesmo tempo que estavam erradicando PIRS, também aproveitava-se para erradicar micoplasma. Então, a partir de granjas livres de PIRS, começou-se esse movimento de uma forma mais sólida e consistente, e com um sucesso bastante interessante. E o sucesso interessante ele não se dá eventualmente ou somente pelo sucesso em eliminar ou erradicar o agente em si. Mas o mais importante é a oportunidade de se manter livre, o que não acontece com o PIRS, por exemplo. Acontece com o PIRS, mas não de uma maneira tão consistente como tem ocorrido com micoplasma. Então, nós temos rebanhos de 60, 70 mil matrizes, sistemas inteiros, né, livre de micoplasma e pneumonia, mas que continuam tendo problemas eventuais com PIRS. Ou seja, micoplasma, em termos de consistência, de manter-se livre, um rebanho é bem mais consistente, né? Não vou usar a palavra fácil, mas bem mais, o sucesso tem sido mais permanente do que PIRS. O que voltando aí no que o Guilherme falou, uma oportunidade muito, mas muito interessante para a indústria brasileira. Certo. E a gente recebeu várias vezes a mesma pergunta, né, que eu continuo com você, se é preciso despovoar uma granja toda para erradicar. Como é que funciona esse processo na prática? Comenta para a gente, fazendo um favor. Eu acho interessante, deixa eu só voltar um pouquinho no questionamento para o Guilherme, porque eu acho interessante a gente contextualizar as formas de erradicação que já foram utilizadas e que podem ser possíveis, né? Por exemplo, a sua primeira pergunta foi com relação à vacinação, né? Tem muitas vacinas, por que erradicar? Eu acho que esse é um conceito que é importante, principalmente para os produtores, e que a gente sempre fala isso, mas é sempre bom reativar esse conceito, que é a vacinação, ela não previne a infecção, né? Então, por mais que você vacine, você diminui os sinais clínicos, você eventualmente vai diminuir a excreção do agente dos animais infectados, dos animais vacinados, mas a infecção ela ainda vai ocorrer e vai estar circulando na granja. Dito isso, os projetos de erradicação, de uma maneira geral, eles geralmente são 4 tipos. Um é o despovoamento, o repovoamento, como você mencionou, e aí entra, e eu entendo totalmente o receio da palavra erradicação, porque o custo de fazer uma depopulação de uma granja é muito significativo, e a repopulação e voltar aos níveis produtivos que estavam antes, mesmo com micoplasma positivo, realmente é bem oneroso. Então, esse é o primeiro. O segundo, que foi um dos métodos bastante usados na Europa, principalmente na Suíça, no Projeto Nacional de Erradicação, que é a depopulação ou a eliminação dos animais, depopulação parcial era chamada, né? Eu não sei nem se depopulação é uma palavra que na língua portuguesa tem, mas basicamente é a retirada dos animais, nesse caso especificamente com menos de 10 meses de idade, tem não vou entrar em minutências, mas essa é a base, depopulação parcial. O terceiro, e é o que tem sido mais utilizado aqui nos Estados Unidos, é o fechamento da granja, e quando eu falo fechamento da granja, é o fechamento para a entrada de marrãs, né? Então, basicamente, você coloca o máximo de marrãs possível antes de fechar a granja, e aí você fecha a granja e não recebe mais marrãs até o final do protocolo de erradicação, e ao mesmo tempo você associa vacinação e medicação em massa. E essa vacinação e medicação em massa, de novo, sem entrar em minudências, ela envolve o rebanho reprodutivo e injetável em leitões também, durante os processos aí. E a vacinação, ela é trimestral ou quadrimestral, dependendo da situação de cada granja.
E isso é muito importante, dependendo da situação de cada granja, de cada estrutura de granja, de cada fluxo de granja. Então, não existe uma receita de bolo, né? Então, assim, a gente tem começado a trabalhar com algumas granjas aí no Brasil, e não... o primordial é a gente conseguir olhar a granja, olhar a estrutura da granja e ver onde estão, por exemplo, os gargalos de biosseguridade, aonde pode ser feito, que forma pode ser feita a medicação, pode ser água, pode ser ração, a água não tem uma estrutura de água, então vamos fazer ração. Então, assim, ele realmente é um protocolo customizado. Quando você pega um sistema de 60 mil matrizes, por exemplo, um exemplo aqui dos Estados Unidos, e que ele é relativamente uniforme, é possível aplicar de uma forma, replicar em várias granjas de sítio 1, por exemplo, o mesmo protocolo de erradicação, ou protocolos bastante semelhantes. Mas com granjas heterogêneas, por exemplo, então se a gente pegar, por exemplo, o modelo de cooperativa do Brasil, que você tem granjas heterogêneas de todo quanto é tipo, realmente o protocolo tem que ser customizado para uma granja específica. E o quarto protocolo, e a gente não tem feito tanto isso ultimamente, justamente pelo nível e pela porcentagem de sucesso não ser tão grande quanto esse terceiro que eu citei, que é o fechamento com vacinação e medicação massal. Esse quarto tipo é o medicação massal, vacinação massal sem o fechamento. Então, você continua colocando uma rã, né, e você não fecha a granja, você faz o protocolo de medicação e vacinação massal. É possível erradicar, mas a taxa de sucesso desse protocolo tem sido menor. Por essa razão, a gente tem preconizado esse terceiro exemplo que eu citei. Ficou grande a resposta, mas acho que eu tentei responder aí, Marina. Não, tá ótimo, excelente. Mas considerando essas diferenças, né, de granjas, de estruturas e tudo mais, a gente consegue estimar um tempo médio para um projeto de erradicação ser bem executado? Se você pegar na literatura e assim, de grande, vamos colocar assim, granjas de sítio 1, que é somente as granjas de produtores de leitões, né, as UPLs. Se tudo ocorrer bem, em alguma proporção, nem sempre, ou vou dizer assim, uma proporção razoável, nem tudo ocorre de uma maneira 100% perfeita, a gente tem que fazer adaptações durante o processo, mas se tudo ocorrer bem, nós estamos falando de 42 semanas, 45 semanas. Mas assim, por exemplo, alguns exemplos que a gente tem, daqui e daí, por exemplo, eu diria que, por exemplo, o último que a gente fez aí foi 52 semanas, 52 semanas. E por que eu estou falando isso? Porque existem algumas adaptações que é necessário fazer durante o processo. Por exemplo, surto de influenza. Então, você está no meio do processo de erradicação e a gente sabe que a transmissão humana de influenza é bastante importante e é uma coisa que geralmente é difícil ser controlável. Então, de repente, você tem um surto de influenza no meio do protocolo de erradicação. E aí você adia um pouco, empurra um pouco para frente esse protocolo de erradicação. Você tem algum problema de fornecimento de ração, por exemplo. Você tem algum problema de qualidade de ração. Então, assim, de novo, não é receita de bolo e essas adaptações elas são feitas de acordo com o curso. E não é receita de bolo até pelo número exato. Se você olhar a literatura, fala de 38, 42 semanas, mas nem sempre esse valor é realmente exato e as adaptações são sempre feitas, né? Uhum. E aí, pensando, né, desses protocolos que você comentou, que existem protocolos com medicação e vacinação, além desses custos para implementar um protocolo, que outros investimentos são necessários para executar um projeto desse mesmo? Assim, eu acho que existem os investimentos, que é esse que você citou, outra peça desse quebra-cabeça é o investimento em diagnóstico, né? E aí, obviamente, que a gente pode lançar mão de oportunidades com relação à efetividade e os custos de diagnóstico, por exemplo, trabalhar em pools, né? Que é bastante comum, e nós estamos falando aqui, basicamente, para a erradicação em si, seria custos de teste de PCR, né? E aí, se a gente começar a trabalhar em pools de 5 animais, por exemplo, PCR de uma amostra de suave de laringe, suave laringotraqueal, por exemplo, nós estamos falando de uma economia de uma reação de PCR para 5 animais. Então, assim,
é uma redução de custo significativa, mas essa outra parte do quebra-cabeça que você mencionou. Sem dúvida alguma, as medicações, que nem na ração e na água não é tão onerosa, né? Mas com certeza as medicações injetáveis, que nesse caso seriam dos leitões, têm um custo um pouco maior. E eu acho que uma questão que não envolve exatamente investimento, mas um custo de oportunidade é a questão do fechamento da granja, né? Então, assim, você tem granjas de sítio 1 colocando uma rãs a cada 30 dias, em algumas situações aí no Brasil, ou até mais, com mais frequência que isso. E você tem o custo de oportunidade, que você vai ter que ficar com essa granja fechada durante um bom tempo, né? Obviamente que existem estratégias que a gente pode fazer de uma maneira menos onerosa, por exemplo. Antes de fechamento da granja, descartar o máximo de fêmeas possíveis, que não estão exibindo uma produção satisfatória, e tentar, que a gente chama de entupir o máximo a granja de marrãs, para conseguir ter um pool de genética que segure e uma produção que não seja tão afetada durante esse ano. Mas, de novo, estou sendo muito repetitivo aqui, mas realmente caso a caso, né? Realmente é de granja para granja. Não, eu entendi. Mas a minha dúvida agora não é nem da caixinha, pensando assim, né? Todos esses custos, né, esses investimentos para implementar um protocolo, quanto tempo para retorno desse investimento no projeto, né? Para o produtor ver de novo aquele ganho ali depois de começar um protocolo de erradicação? Essa é uma pergunta muito boa e que a gente é sempre questionado. E dos projetos que a gente está envolvido e foi envolvido, com certeza, por mais que aconteça surtos de influenza e alguns obstáculos durante o caminho, com certeza a recuperação do investimento, né, o retorno do investimento é menor de 10 meses. De um ano, com certeza. Em geral, 8 meses. Em um trabalho que a gente fez agora aí no Brasil e vai ser apresentado até em outubro na Braves, foi de 7 meses e meio. Então, assim, qual que é, vamos dizer assim, uma mensagem? Se você fecha a granja por um ano, vamos fazer os arredondamentos aqui, né? Fecha a granja por um ano para erradicar e você consegue recuperar em 7, 8 meses, né? E tem granjas que você permanece com a sua granja livre 10 anos ou 20 anos, mas no pior cenário de todos, se você paga em 7 meses e você tem surto, você positiva de novo a cada 2 anos, que é uma coisa que não acontece com frequência, raramente acontece, ou a cada ano, você já pagou o seu investimento, né? Então, assim, tô entrando em outra área aqui, mas assim, a performance do animal livre, e é uma coisa que muito a indústria brasileira, muita gente não está acostumada a ver a performance de um animal livre, né? Pela endemicidade do agente aí na indústria brasileira, ela é muito superior e se destaca drasticamente de um rebanho endêmico, né? Com agente endêmico.